Gente, bom dia, graça e paz. Tá animada, Cláudia? Tá animado, Graziano? Gente, primeiramente é um privilégio eu estar aqui à frente, vindo trazer a palavra do Senhor. Eu estava a caminho aqui da igreja hoje de manhã e eu senti um frio na barriga, né? Estava ali perto ali do Shopping Aricanduva, passou o Shopping Aricanduva, falei para a Michele, vai dirigindo, né, que eu vou orando aqui, intercedendo. Porque sempre quando eu vou falar da palavra de Deus, eu sinto um frio na barriga. Sinto um frio na barriga e sempre quando eu penso nisso, eu falo, é a necessidade de esvaziar de mim mesmo. Porque se for boca do Mateus aqui, não sai nada. Agora, se for a boca de Jesus, aí tem coisa boa. Tá? Então, estamos aqui muito felizes, eu e minha esposa. Fica de pé, meu amor, por favor. Para você assim ficar com bastante vergonha, você dar bronca em mim depois, minha esposa, linda, maravilhosa, é a pessoa que mais me ensina, mais me motiva aí a ser mais parecido com Jesus. Te amo, tá bom? Pode sentar. E ano novo, vida nova, né? 2025, ano de lutas, a gente não sabe o que 2026 que o Senhor tem preparado para nós. Mas eu vou começar esse tempo de uma forma diferente. Todo mundo fica de pé, por favor. Desculpe os que estão mais cansados, mas é um momento muito importante. Eu escutei uma frase de um amigo meu, algumas semanas atrás, ele diz assim, falou, Mateus, as pessoas não se abraçam mais. Eu falei para ele, nossa, você foi muito longe. Ele falou, por quê? Eu falei, as pessoas não se abraçam mais. Elas mal se cumprimentam. As pessoas mal se cumprimentam, ainda mais, né, nos abraçar. Agora, de uma forma assim, bem calorosa, dê um abraço fraternal no seu irmão que está do seu lado, abraça umas 3, 4 pessoas, deseja a ele um ano abençoado, deseja a ele um ótimo domingo, dê um abraço no seu irmão que está do seu lado. Deixa eu dar um abraço aqui também. Deixa eu abraçar 2 dos meus irmãos aqui. Obrigado, querida. Melhorou o dia de vocês? Eu vou deixar um desafio para a gente aqui da Igreja Batista em Jardim Colonial, hein? Mais abraços em 2026. Certo? Tranquilo? Bom, a palavra que o Senhor nos preparou nessa manhã foi fruto de uma motivação. Michele e eu, a gente tem o privilégio, como muitos irmãos aqui têm o privilégio de acompanhar pessoas, de conversar com amigos, de estar próximo de pessoas que estão passando momentos difíceis ou que estão realizando sonhos em suas vidas. Eu estive conversando com alguns missionários da igreja, final do ano, conversei com o Bruno, com o Guto, conversei com outros irmãos da igreja, e sempre a última palavra era a mesma: meu irmão que luta. Meu irmão, eu estou passando por uma provação tão grande, tão grande. E aí, quando a gente fala sobre provações na nossa vida, a gente lembra dos personagens bíblicos. Por exemplo, imagina só você esperar 25 anos para Deus cumprir uma promessa na sua vida. Esperar é bom? Se esperar fosse bom, gente, não teria tantas pessoas ansiosas no mundo. Então imagina a provação que Abraão teve pelo filho da promessa, Isaac. Até porque ele teve que, né, dar o seu jeitinho, ter um filho fora da hora, e deu ruim. Nós temos o exemplo de José, o que José sofreu com os próprios irmãos dele. Paulo escreveu 70% do Novo Testamento. Imagina o que Paulo sofreu. O nosso próprio Cristo, que pediu para Deus afastar o próprio cálice.
Pode se assentar, meus irmãos. Então, nós vemos aqui na Bíblia muitos personagens diversos personagens que passaram por provações em suas vidas. E eu creio aqui que com cada um dos meus irmãos aqui não é nada diferente. Quem aqui passa por lutas? Levanta a mão. Quem aqui em 2025 passou por dificuldades? Levanta a mão. Muita dificuldade? Levanta a mão. Dificuldade ao quadrado? Levanta as duas. Aí. E hoje a gente vai falar sobre um personagem bíblico que é muito conhecido. Só que alguns pontos ali sobre os 42 capítulos que está no livro ali desse personagem ensina algumas coisas para a gente que faz com que a gente abra os nossos olhos e tenha uma nova perspectiva, uma nova ótica de enfrentar as provações. Tainá está aí? Tainá, pode soltar o vídeo para mim, por favor? A gente vai assistir um vídeo rapidinho desse personagem, uma breve introdução, e daqui a pouco a gente vai citar alguns pontos importantes. Mais conhecidas da Bíblia, e está registrada no livro do Antigo Testamento que traz o seu nome. Algumas questões sobre quem foi Jó causam muita curiosidade nas pessoas, especialmente em relação à data em que ele viveu e a cidade onde morava. Meu nome é Patrícia Jacobi, este tema foi um pedido da Fábia Maciel. Muito obrigada pela sugestão. Se você também tem uma, só deixar aqui nos comentários, beleza? No estudo de hoje, vamos conhecer o que a Bíblia nos informa sobre a biografia de Jó. Fica aqui comigo até o final para você não perder nada dessa história tão bela. Aproveita e já deixa o seu like. Bom vídeo! Afinal, quem foi Jó? Segundo Jó, capítulo 1, versículo 3, ele era o homem mais rico do Oriente. Ele viveu na terra de Uz. A localização dessa cidade é incerta, porém uma das possibilidades mais aceitas entre os estudiosos é que Uz ficava em uma região a leste de Judá e talvez fronteiriça com o deserto, porém era uma terra propícia para a criação de gado e agricultura. A Bíblia nos diz que Jó era íntegro, reto e temente a Deus. A prova da fidelidade de Jó pode ser vista na afirmação de que ele desviava-se do mal. O próprio Deus testemunhou que Jó era o homem mais piedoso e correto que viveu na terra em sua geração. Jó inicialmente tinha 7 filhos e 3 filhas. Porém, no total ele foi pai de 20 filhas, pois os 10 primeiros filhos morreram durante o período de intenso sofrimento ao qual ele foi submetido. Mas depois, Deus lhe concedeu que fosse pai de outros 10 filhos. Jó era casado, apesar da Bíblia não revelar o nome da sua esposa. Jó era um pai que se preocupava com o bem-estar dos seus filhos, e continuamente ele orava e buscava Deus de madrugada, consagrando seus filhos ao Senhor e oferecendo sacrifícios em nome deles. Então, em qual época ocorreu a história de Jó? Essa pergunta é muito difícil de responder, pois não há como determinar com certeza quem foi o autor do livro que traz o seu nome, nem mesmo a data em que foi escrito. A melhor probabilidade é que Jó tenha vivido na era patriarcal, pelo menos é isso que alguns detalhes biográficos sobre ele parecem sugerir, como por exemplo o fato dele ter vivido cerca de 2 séculos, e o papel que desempenhava semelhante ao de Abraão como sacerdote da família. Num certo dia, houve uma reunião nas regiões celestiais, e os filhos de Deus foram se apresentar perante o Senhor. A melhor interpretação sobre a expressão filhos de Deus nesse texto é a de que se trata dos anjos. No entanto, no meio deles também estava Satanás, que havia vindo de rodear a terra e passear por ela. Então Deus perguntou se Satanás havia observado Jó. Diante do testemunho dado por Deus da fidelidade de Jó, Satanás sugere que toda a sua integridade se devia ao fato de Jó ser abençoado por Deus e possuir tantos bens quanto desejava. Em outras palavras, Satanás estava acusando Jó de ser uma pessoa interesseira, de modo que a sua fidelidade estava condicionada aos bens que Deus havia lhe concedido possuir, e que se caso tudo aquilo lhe fosse tirado, certamente Jó blasfemaria contra Deus. Mas será? Então o Senhor permitiu que Satanás submetesse Jó a um teste, podendo tocar em tudo o que possuía, exceto em sua vida. Com a permissão de Deus, Jó perdeu todos os seus gados, os seus servos foram mortos a fio da espada.
Como se não bastasse tudo isso, os filhos que estavam todos reunidos na casa de seu primogênito morreram quando um grande vento soprou sobre a casa em que estavam e a casa caiu sobre eles. Diante de tanto sofrimento, Jó rasgou as suas vestes, raspou sua cabeça, lançou-se sobre a terra e adorou. É nessa hora que ele diz as conhecidas palavras: Nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor me deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Mais uma vez, os filhos de Deus se apresentaram diante do Senhor. E no meio deles estava novamente Satanás. Outra vez o Senhor perguntou a ele sobre Jó. Dessa vez ele afirmou que Jó não havia blasfemado contra Deus, pois ainda desfrutava de saúde. Então, Deus permitiu que Satanás tocasse na saúde de Jó de forma que só não poderia matá-lo. Assim, Jó foi acometido por uma terrível enfermidade. Ele foi ferido com feridas malignas desde a planta do pé ao alto da cabeça. Ao ver o marido imerso em tanto sofrimento, a mulher de Jó o aconselhou a apressar o fim inevitável e a amaldiçoar a Deus. A resposta de Jó para sua mulher foi de que ela estava falando como qualquer doida. O termo hebraico traduzido como doida possui um sentido de infidelidade e apostasia, ou seja, Jó lhe disse que ela estava falando como uma pessoa infiel diante de um Deus que, assim como derramou sobre eles o bem, também poderia derramar aquele mal temporal, sem com isso ser injusto. Segundo o texto bíblico, Jó foi visitado por 3 amigos: Elifaz, Bildade e Zofar. Estes amigos também eram sábios e ricos e pertenciam a uma posição social semelhante à de Jó. Os 3 homens foram ter com Jó para consolá-lo. Então se compadeceram e choraram. Rasgaram cada um seu manto e lançaram pó sobre a cabeça. Eles ficaram com Jó durante 7 dias e 7 noites sem dizer uma única palavra, tamanho sofrimento. Depois que o silêncio foi rompido por Jó, iniciou-se uma longa e formal discussão entre ele e seus amigos. Com base nessa discussão, podemos perceber que os amigos de Jó começaram a estabelecer uma sequência de discursos com raciocínio de causa e efeito, onde basicamente acusaram Jó de ser culpado por todo aquele sofrimento. Assim, em poucas palavras, podemos dizer que os amigos de Jó o acusaram de ser um adúltero, ladrão, alguém sem hospitalidade e louco. Por fim, eles o exortaram a se arrepender. Nos discursos dos amigos de Jó, podemos perceber toda a insensatez da sabedoria humana. Após as acusações dos amigos de Jó da sua tentativa de justificar-se, um jovem chamado Eliú chamou a atenção para o papel disciplinador do sofrimento, de modo que o homem não é capaz de compreender tudo que Deus faz. Depois da grande discussão de Jó com seus amigos, o Senhor, do meio de um redemoinho, falou com Jó. Deus não respondeu às indagações feitas por Jó enquanto debatia com seus amigos. Ao contrário, Deus lhe fez 70 perguntas retóricas, onde toda a sua sabedoria e soberania fizeram com que Jó percebesse a sua ignorância. Jó então entendeu que lhe bastava apenas confiar em Deus, pois ele tudo pode, e nenhum de seus planos pode ser frustrado. Deus é o Senhor de tudo, ele governa o universo e não necessita que ninguém lhe aconselhe de nada. Tudo o que ele faz é mediante a sua soberana vontade. Deus também repreendeu os 3 amigos de Jó, dizendo que eles agiram com loucura, e o que tinham falado durante a discussão com Jó não havia sido reto. Então o Senhor ordenou que eles fossem ter com Jó e oferecessem holocausto, e que pela oração de Jó eles não seriam castigados pela loucura que demonstraram. A Bíblia diz que quando Jó orava pelos seus amigos, o Senhor mudou a sua sorte e lhe deu o dobro de tudo o que antes havia possuído. Jó também teve outros 10 filhos, sendo 7 homens e 3 mulheres. Depois de tudo o que ocorreu, Jó viveu 140 anos e viu até a sua 4ª geração. Muito abençoado por Deus, Jó morreu com uma idade muito avançada. Tiago, em sua epístola, se referiu a Jó como um exemplo de paciência em suportar as aflições que lhe atingiram. Quem aqui já ouviu falar sobre Jó? Imagina só, meus irmãos, um homem íntegro, rico. Aí eu fico imaginando a treta que teve lá no céu, né? Não, Jó é meu servo, bom e fiel. Aí chega o inimigo e fala assim: ué, então tira tudo dele e vamos ver. Deus, tá bom. Pum, tirou. Aí teve essa história aí com os 3 amigos dele. Depois Jesus usou um jovem e deu tudo em dobro para Jó no final. São 42 capítulos. Lembrando, o livro de Jó é um livro para ser estudado durante muitos tempos.
É tempos e tempos para estudar sobre a vida de Jó. Só que hoje a gente vai falar um pouco sobre provação. Pode colocar aí, Tainá, por favor? Certo? Suportar o processo te traz maturidade. E o que podemos aprender com a história de Jó? Porque quando a gente fala sobre o personagem Jó é um exemplo de fé, é um exemplo de paciência, mas nós precisamos também entender que Jó passou por provações também, certo? Então eu gostaria de orar antes de Deus nos colocar essa palavra. Eu gostaria que você fechasse seus olhos, abaixasse sua cabeça e que você pensasse assim comigo: eu sou o personagem dessa história. Porque a gente passa por provações também, meus irmãos. Eu gostaria muito de falar ao seu coração nessa manhã. Eu gostaria que Deus falasse muito ao meu coração nessa manhã também. E eu gostaria de orar com os irmãos aqui antes da gente ir até a palavra. Senhor, nós queremos ser transformados pela Tua palavra. Abra as nossas mentes, ó Pai, que nós possamos, ó Pai, estar com o coração sensível e entender aquilo que o Senhor quer falar nessa manhã, ó Pai. Abençoa a vida desses meus irmãos aqui, ó Deus, e não há motivação nenhuma além de ser mais parecido com Jesus após essa palavra. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Nós vamos dividir o nosso tempo aqui nessa manhã em 3 partes. Primeiro, a gente vai dar uma passada aqui na palavra, no livro de Jó, aqui em alguns versículos chaves dessa manhã, certo? Depois disso, a gente vai fazer uma dinâmica em grupo. E depois da dinâmica em grupo, a gente vai ter a nossa conclusão. Amém? Tranquilo? Então eu separei 3 pontos aqui que nós possamos aprender em relação à história de Jó quando se trata de provação. Abra sua Bíblia lá em Jó, capítulo 1, verso 1 ao 5. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Estou brincando. Vamos lá. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Aquele que é a palavra estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele... Opa, calma aí. Desculpa. Vamos lá, retomando. Por isso que eu falei. Vamos lá. Desculpa, meus irmãos. Jó, capítulo 1, do verso 1 ao 5. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Agora é o livro certo. Era um homem íntegro e justo. Temia a Deus e evitava fazer o mal. Ele tinha 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Além disso, tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais importante do Oriente. Os seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 filhas para comerem e beber com eles. Terminando um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e os purificava. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham em seu coração pecado e amaldiçoado a Deus. Esta era uma prática constante de Jó. Eu não sei se eu vou exagerar aqui, mas dificilmente existe um homem hoje entre nós que seja tão íntegro quanto Jó. Jó era um homem íntegro. Ele oferecia holocausto e ele orava pelos seus filhos dizendo assim: Senhor, talvez meus filhos tenham algum pecado em seu coração, amaldiçoado a Deus,
eu gostaria de orar por eles. Olha a tamanha integridade de Jó. E por que eu coloquei aqui o primeiro ponto de pessoas íntegras também passam por provações? A primeira coisa que o ser humano faz quando está dentro de um sofrimento é: onde está Deus? E às vezes a gente acha que a gente está fazendo alguma coisa errada, ou às vezes a gente acha que, aonde que eu errei? Uma vez eu estava conversando com o Adailton, faz uns 4 anos, eu estou citando o Adailton porque ele está aqui, e eu lembro de uma conversa que eu tive com ele, eu falei assim, caramba, será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Aí ele olhou para mim e falou assim: eu pensava o mesmo quando eu tinha a sua idade. Porque a gente passou por problemas parecidos, né? E acabou que a gente compartilhava um ao outro. E a gente vê que... Eu estava conversando hoje com a Michelle na vinda, eu falei, caramba, existem muitas pessoas íntegras que passam por provações mesmo. A gente está no mundo, meus irmãos, onde o certo está virando errado e o errado está virando certo. Quem discorda de mim, levanta a mão. A gente está vivendo um mundo assim. Hoje em dia o certo é ser estelionatário, hoje em dia o certo é fazer coisa errada, e aí pessoas íntegras, como nós, que buscam essa integridade constantemente, olha e fala: onde está Deus? Por que eu estou passando por essa provação? E às vezes a gente não entende mesmo o porquê que a gente passa por tantas provações, mas o livro de Jó, ele nos mostra que pessoas íntegras não estão isentas de passar por provações, e mais, são essas pessoas que vão ser mais atacadas. São essas pessoas que o inimigo vai querer tentar. Porque quem ele já ganhou já era, é dele. E os que são do Senhor. Por isso que a gente sofre por provações, e tenham isso em mente. Eu sou uma pessoa íntegra, mas eu também sofro provações. Amém? Ponto 2, pessoas são usadas. Abram lá o livro de Jó, capítulo 19, verso 1, 2 e 3. Vamos lá, então Jó respondeu: até quando vocês continuarão a atormentar-me e esmagar-me com palavras? Vocês já me repreenderam 10 vezes, não se envergonha de agredir-me? Aqui poderia ser até uma pergunta, né? Aqui ele estava respondendo a Bildade. Bildade era um dos amigos dele, um dos 3 amigos, né? Era Elifaz, Bildade e Zofar. Eram os 3 amigos de Jó que passou no vídeo. E por que eu coloquei aqui que pessoas são usadas? Porque quando a gente está passando por momentos de provações, momentos de lutas, pessoas são usadas para o bem ou para o mal. Pessoas podem te dar um conselho ruim e pessoas podem te dar conselhos bons. Jó teve amigos que foram usados para o bem, e Jó teve amigo que foi usado para o mal. E qual é a reflexão que eu quero trazer nesse ponto aqui? Sempre quando a gente está passando por algum momento de provação na nossa vida, a gente precisa lembrar que palavras de pessoas podem nos ferir e palavras de pessoas podem nos curar. Essa é a lógica do que o texto aqui do capítulo 19 nos fala. Até quando vocês continuarão a atormentar-me e a me esmagar com palavras? E aí eu vou falar um ponto aqui muito importante, que isso é uma coisa que, quando eu estava preparando essa palavra, Deus tocou muito no meu coração sobre isso, porque por lutas a gente passa. E quando a gente passa por lutas, ou por alguma dificuldade em questão de direcionamento, qualquer coisa do tipo, a gente acaba se relacionando com pessoas. Isso é normal. Por exemplo, eu posso muito bem chegar no irmão Graziano e falar assim: Graziano, vamos conversar? Vamos. Seguinte, eu estou pensando em fazer uma faculdade.
Vamos supor que ele seja engenheiro. Eu quero fazer engenharia. O que você acha? Eu estou pedindo conselho para o irmão. Porque eu estou com um problema, eu estou com uma dúvida na minha cabeça. Certo? Ô Marcos, irmão Marcos, eu quero mexer no som. Como que eu faço? O irmão é sonoplasta, como que eu faço? Eu estou com uma dúvida na cabeça. Agora eu posso também chegar no Luca e falar assim, Luca, vem aqui meu irmão, vamos conversar? Até porque isso já aconteceu algumas vezes, né, Luca? Diversas vezes. Ó, cara, eu estou com um problema aqui. Eu estou passando por lutas, dentro da minha casa, eu estou passando por lutas no meu trabalho, eu estou passando por lutas ali em questões pessoais mesmo, questão de identidade, questão de ministeriais, diversas áreas. E aí, o que eu faço? E aí, nessa conversa, o Luca, ou ele pode ser usado por Deus, ele pode ser usado por força contrária, para não falar outra palavra que eu não gosto. Tá? Então, ele pode ser usado por Deus ou pode ser usado pelo inimigo. Creio que, claro, eu estou citando o exemplo aqui do Luca, tá, gente? Eu não estou falando que ele é uma pessoa usada pelo inimigo, não. Por favor, muito pelo contrário, é um jovem muito usado por Deus, eu gosto dele pouco pelo time que ele torce, mas faz parte da vida, né? Então pessoas, elas são usadas para o bem ou elas podem ser usadas para o mal. Então, quando eu estava preparando principalmente essa parte de pessoas são usadas, eu falei assim, eu vou ter que falar isso daqui com os meus irmãos. Eu falei, Senhor, como que eu vou falar isso? Gente, a gente precisa tomar muito cuidado com quem a gente conta os nossos problemas. Se a pessoa anda no espírito, frutos do espírito. Se a pessoa anda na carne, frutos da carne. Com quem você vai conversar? A gente precisa tomar muito cuidado e às vezes até na questão de te desanimar também. Tem que tomar muito cuidado com isso, meus irmãos. Tem que tomar muito cuidado. Às vezes você está com algum problema e aí você vai em algum lugar e você encontra uma pessoa que você conheça. Às vezes é mais fácil a pessoa te jogar para baixo do que te levantar. Isso daí acontece mesmo, meus irmãos. Eu estava conversando com a Michelle essa semana de novo, né? Claro, a gente conversa bastante e o diálogo ele é importante, principalmente dentro do cônjuge. E aí ela falou assim, caramba, eu conheço a pessoa faz 8 anos, ela sabe das minhas lutas, ela sabe das minhas dificuldades, e ela usa as palavras para me ferir? Foi ou não foi, meu amor? Ela usa palavras para me ferir. A gente tem que tomar muito cuidado. Pessoas são usadas por Deus e pessoas são usadas pelo próprio inimigo. Por isso, meus irmãos, vamos tomar muito cuidado com quem a gente fala. Você tem uma luta na sua vida, você tem uma dificuldade, você está passando por um tipo de provação, procure um irmão na fé, procure um pastor, procure seu líder de célula, pessoas que andam com Deus. Vamos tomar muito cuidado com quem a gente conversa e com quem a gente conta os nossos problemas. Uma coisa que o pastor Maurício falou para mim há muitos anos atrás, quando eu era adolescente, cheguei aqui na igreja, eu falei para ele, eu tenho muitos amigos. Aí ele olhou assim para mim e falou, tem amigos espirituais. Tudo bem que na hora eu tomei um susto, né? Mas depois os anos foram passando e tudo fez sentido. Que nós possamos ter amigos espirituais e tomar muito cuidado, porque pessoas são usadas por bem ou por mal. Amém? Certo? Ponto 3 aqui, as provações fazem a gente conhecer o Pai. Abram lá em Jó capítulo 42, do verso 1 ao 5. Acharam? Eu vou fazer um pouco diferente aqui. Eu vou pedir para algum irmão ler, quando quiser.
Olha o que Jó fala aqui. Antes eu só ouvia falar do Senhor. Antes eu só ouvia falar de Deus. Agora eu o conheço. Gente, tem uma coisa, meus irmãos, muito diferente entre você ouvir falar de uma pessoa e você conhecer. E aí eu vou citar um exemplo que aconteceu entre ano passado, dezembro e esse ano. E quando eu falo de alguma situação aqui, meus irmãos, não é que eu vou colocar o meu exemplo aqui e comparar com a história de Jó, não é isso, mas é uma ilustração do que aconteceu. Essa semana a gente recebeu a prima da Michelle lá em casa, né? E a gente estava conversando, batendo um papo. Na verdade, não é só prima da Michelle, né? Ela fala que não é só a prima, ela é a filha na fé da Michelle, né? E a André, ela falou assim, Mateus, olha aqui meus filhos. Aí ela foi lá e mostrou os filhos dela na tela aqui do celular. Ela falou assim, olha meus filhos, você conhece os meus filhos? Eu falei, conheço. Aí a Michelle falou assim, não, você já ouviu falar deles, mas você não conhece pessoalmente. Eu falei, não conheço pessoalmente, mas já ouvi falar. Verdade, já ouvi falar deles. E aí teve outra situação ano passado, eu e a Michelle, a gente conhecia uns amigos de outra igreja, e aí a gente estava na casa desse amigo, batendo o papo e tudo mais, e aí ele perguntou assim, falou, que igreja que você é de onde? Aí eu falei assim, eu sou da Igreja Batista em Jardim Colonial, ali perto do Estação São Mateus, monotrilho, tudo mais, expliquei para ele bonitinho, ele foi lá e falou assim, você é da Igreja Batista do Jardim Colonial? Falei, caramba, o que será que tem de estranho, né? Igreja Batista do Jardim Colonial, eu tomei um susto, né? Ele falou assim, eu conheço a Igreja Batista em Jardim Colonial. Ele conhece? É. Eu morei na Francisco Taques. O Josué está lá ainda? Eu falei, Josué. Aí pelo topete eu já adivinhei quem é, né? Eu falei, Josué? Ele falou, Josué e tal. Eu falei, cabeleireiro e tudo mais. Ele falou, o Josué, pô, cabeleireiro. Eu corto com ele faz 40 anos. Meu amigo, Josué é meu amigo. Aí eu falei assim, eu conheço o Josué. Josué é uma bênção. Nossa, eu já conversei tanto com Josué. Josué é uma bênção. De onde você conhece ele? Aí a gente conversando e tal. Deu para entender mais ou menos a diferença entre ouvir falar e conhecer? Ouvir falar é você saber de uma informação do que a pessoa é. Eu vou colocar a pessoa aqui como exemplo, mas ouvir falar é você saber o que a pessoa é. Eu conheço meu primo, mas eu já ouvi falar da avó dele parte de mãe. Um exemplo. Já ouvi falar, agora ele eu conheço. A diferença entre conhecer e ouvir falar é que quando você conhece a Deus de uma forma mais aprofundada, você conhece, você tem relacionamento com Ele, você sabe o que Ele deseja em seu próprio coração. Ouvir falar, eu sei que a Bíblia tem tantos livros, tantos capítulos, eu sei que ela começa em Gênesis, termina em Apocalipse, está tudo certo. Às vezes até sabe que Jesus morreu na cruz, eu aceitei Ele como meu único e suficiente Salvador, mas será que a gente conhece a Deus de verdade? As provações, meus irmãos, faz com que a gente conheça o Pai de uma forma mais íntima. Crie um afeto com Deus, um afeto de pai para filho. A diferença entre ouvir falar e conhecer tem a ver com a proximidade que você tem. Será que a gente é próximo de Deus tanto quanto parece? As provações faz com que a gente nos aproxime do Pai. Amém? Agora chegou a parte boa, né? A parte que não é teórica. A gente vai fazer uma dinâmica em grupo aqui, meus irmãos. Eu vou contar quantas pessoas tem aqui, como foi combinado no começo. A gente vai ter uma introdução. A dinâmica em grupo, a gente vai ter eu costumo dizer uma troca de conhecimento, só que quando eu fui colocar isso daí no slide, eu achei que ficou muito intelectual. Falei, dinâmica em grupo fica mais tranquilo. Mas isso daí é uma troca de conhecimento. Lembrando que o conhecimento é uma via de mão dupla. Eu aprendo com vocês, vocês aprendem comigo e vice-versa. É um aprendendo com os outros. E todos os pontos de vista são válidos. Vamos lá, todos aqui? Tranquilo? Vamos começar da nossa irmã aqui, tá? Daqui até o sentido lá do palmeirense. Tem palmeirense ali na ponta? Não, né?
Pode falar, minha irmã. Fica à vontade, tá? Eu vou fazer a pergunta, você vai responder, tá? Quais áreas os cristãos mais sofrem provações? Espiritual. As áreas espirituais. Tá bom, ótimo. E a pergunta 2, qual o propósito de Deus com tudo isso? Nos aperfeiçoar. Nos aperfeiçoar. Simples, prático e objetivo. Meu primo, quais áreas os cristãos mais sofrem provações? Bom, a gente selecionou 4 aqui. Área financeira, emocional, relacionamentos, né? E saúde. Saúde. A parte da questão física, né? Sim. Hoje em dia, tá tudo interligado, né? Emocional, saúde e tudo mais. Pode passar o microfone para o irmão Marcos, por gentileza. O tem 2 ainda. O 2. É que a resposta foi tão grande, desculpa. Perdão, meu primo. Qual o propósito de Deus com tudo isso? Bom, o que a gente colocou 2 pontos. Conhecimento de Deus, Certo. através das provações, e uma ampliação da intimidade com Deus. Ampliação da intimidade com Deus. Ótimo. Antes, eu estou representando a dona Zilda, minha tia Conceição, mamãe Terezinha, o senhor Geraldo, a Michele, que eu trouxe para o meu time, porque se ela está no time, o professor vai ser um pouquinho mais brando, é isso? Não, mas tem os jurados, não tem nada a ver com isso, não. Tem os jurados. Não olhem com essa cara para mim, Olha o time não, ali, ó. Marcos. O time está bem representado ali, ó. Ali é o time da sabedoria. Perdeu, Rubão. Era. Se contenta com a medalha de prata. Vamos lá. Pergunta 1, meu irmão Marcos. Quais áreas os cristãos mais sofrem provações para vocês? Nós destacamos 2 aqui, né? A primeira, familiar. A gente sabe que o inimigo não está feliz com as famílias bem aprumadas, né? Então, assim, é um ponto que ele sempre procura atacar as famílias, né? Ele acha, a gente estava até falando, né? O elo mais fraco ali da família, o inimigo ele encontra quem é aquela parte mais frágil e ele investe, né? E relacionamentos de maneira geral. A gente deu o exemplo do trabalho, né? Para quem está no mundo corporativo, ainda mais nesse século, a gente é muito bombardeado pelas coisas do externo, né? A gente trouxe relacionamento porque também tem aqueles que estão na faculdade, na escola. Então, tudo que envolve relacionamento, as pessoas no entorno, especialmente para a gente que é cristão, a gente é muito atacado, né? A gente fica sempre ali escanteado, sendo sempre julgado. Foi colocado também que a gente tem um excesso de peso, né? Então, por exemplo, por mais que eu sou cristão, eu sou humano, eu posso escorregar. Só que a hora que eu escorrego, o julgamento e o apontamento para nossos crentes é dobrado, né? Então, nesse sentido. E a pergunta 2, só complementando, né? E na sua ministração mesmo você falou, irmão Marcos, que nós precisamos ser sal da terra e luz do mundo. E é isso mesmo em qualquer ambiente, mesmo aqueles ambientes mais caóticos, tanto trabalho, enfim, qualquer tipo de ambiente. Obrigado, irmão Marcos. Pergunta 2. Qual o propósito de Deus com tudo isso? Bom, colocamos 3 aqui. Primeiro, para nos ensinar. Então, Deus ele muitas vezes permite isso para nos ensinar alguma coisa, né? Ou para nos usar para ensinar alguém, né? Então, tenho certeza que os amigos de Jó e a esposa de Jó foram ensinados com o que ele passou, né? No fim das contas, todo mundo aprendeu alguma coisa ali. Então, Deus usou Jó também para ensinar nessa dificuldade. Então, para nos ensinar também, para nos moldar, né? A gente estava falando a respeito de que Deus nos usa nas dificuldades, né? Também, muitas vezes, para nos testar na fé mesmo, né? Para a gente continuar firme, né? Quanto mais a gente é lixado ali no casco, mais resistente a gente vai ficando, né? Então, aí, a cada prova que a gente passa, a cada dificuldade que a gente supera, a nossa fé com certeza vai aumentando, né? E, por fim, essas provas nos preparam, né? Para que nós possamos sermos usados para abençoar outras pessoas. Então, uma pessoa que passa por uma prova de doença muito grave, a gente deu um exemplo, por exemplo, do câncer, né? Às vezes a pessoa passou por um câncer, uma situação bem difícil, aquilo, depois que ela supera, ela tem ferramenta para ajudar outras pessoas. Sim. Ela tem propriedade, ela tem o que se usa muito hoje em dia, né? Ela tem lugar de fala, né? Como que eu vou questionar
um testemunho, um exemplo, uma orientação de uma pessoa que já passou por aquilo. Então, ela tem mais propriedade para me dizer que vai dar certo, que vai dar errado, que caminho que eu vou seguir. Então, essas provas também nos preparam nesse sentido. Certo? Só complementando, propriedade diferente de autoridade, tá? O que nos dá autoridade é a palavra de Deus, não são as nossas experiências. Mas é muito mais fácil você conversar com uma pessoa que já passou por aquilo do que uma pessoa que não passou. Não é que a pessoa que não passou por aquilo não possa te aconselhar biblicamente, porque o que nos dá autoridade é a Bíblia, não é as experiências. Certo? Por isso que a gente sempre fala, nossa, uma pessoa solteira, isso daí tem gente que gosta, nossa, só falta puxar minha orelha. Uma pessoa solteira não pode aconselhar uma pessoa casada? Pode. Aconselhamento bíblico? Pode. Agora, procurar uma outra pessoa que também é casada, ela vai se colocar no lugar. Então é diferente. Não, uma pessoa que vai aconselhar casado tem que ser casado. Efésios 5, quem escreveu? Paulo. Paulo era casado na época? Jesus era casado? Então o que nos dá autoridade é a Bíblia, mas nos dá ferramentas e experiências para que nós possamos criar uma empatia em relação à pessoa que está passando aquele mesmo problema que a gente passou, e aí ele vai ser direcionado de uma forma melhor. Amém? Luca, representando o seu grupo, quer apresentar o grupo? Quem é aquela moça ali, ó, de rosa ali? Aí a Giovana, minha namorada. Ah, tá. Eu sonhei tanto com esse dia, mas tudo bem. Tô brincando, meus irmãos. Pergunta 1. Quais áreas os cristãos mais sofrem provações? A gente citou aqui, primeiro, relacionamentos familiares e amizades, área financeira, saúde, enfermidades, vícios de forma geral, podem ser, dependendo da vida de cada pessoa, a área sexual, pode ser drogas, às vezes as pessoas têm jogos, apostas, coisas desse tipo. Profissão, então tanto provações relacionadas ao serviço em si ou provações relacionadas às pessoas que estão ali. São as áreas que a gente citou. Bênção. A pergunta 2, qual o propósito de Deus com tudo isso? Com tudo isso, a gente chegou à conclusão que Deus está nos mostrando a necessidade de nos aproximarmos dEle, buscarmos a Ele e dependermos dEle. E assim, a gente pode vencer essas provações com méritos do Senhor, com a força que vem do Senhor e não de nós. E Deus ele vai ser glorificado através dessas vitórias. Dependência em Deus, 100%. Bênção, gente. Maravilha. Deus abençoe, querido. Vamos lá, meu irmão, pode falar. Pergunta 1. Quais as áreas que os cristãos mais sofrem provações? A gente colocou familiar, só que não, como o Marcos falou, de uma forma... Um exemplo, tem um parente enfermo nessa situação, porque muitas vezes a gente não confia em Deus que vai realmente curar esse parente, né? A gente fica com receio. E também o testemunho, não o testemunho em meio aos cristãos, mas o testemunho em meio ao pessoal que ainda é do mundo, entendeu? E qual é o propósito de Deus com tudo isso? Entregar, poder confiar nele, entregar, e é isso. Maravilha. Gente, olha o quão é importante aqui a dinâmica em grupo, tá? Nós temos aqui 5 pessoas representando equivalente a 30 pessoas mais ou menos aqui, tá? Não vou colocar o número exato. E são 2 perguntas que cada um tem um ponto de vista, cada um aqui provavelmente sofre atualmente ou sofre, tem algum tipo de provação em alguma área específica, mas está todo mundo aqui, bem dizer, como falam aí os ditados mais populares, estamos no mesmo barco. Então é muito importante a resposta dos irmãos, compartilhar conhecimento com os irmãos, porque da mesma forma que eu fui escolhido aqui por Deus para trazer a palavra, os irmãos também trazem uma palavra aqui para a gente aprende um com os outros, certo? Gente, palmas para esses meus irmãos aqui, Deus abençoe. E agora, tudo bem, querido? Tudo bom? Você cresceu, hein? Bem? E para concluir a nossa aula de hoje, depois da gente ter falado sobre a vida de Jó, ter conversado aí sobre as provações que os cristãos mais sofrem,
o propósito de Deus, com todas essas coisas, a gente vai para a conclusão da nossa aula de hoje. A gente vai ler Romanos, do capítulo 15 ao verso 18. Eu ia colocar aqui para ler junto com os irmãos aqui, mas eu acho que vai atrapalhar. Atrapalha aí, Thaí, por favor. Se projetar Romanos 8. Se for atrapalhar, tranquilo, que eu ia ler junto com os irmãos aqui na tela, eu ia pedir para os irmãos me acompanhar na leitura, mas tranquilo, a gente vai acompanhar pela Bíblia aqui mesmo, a forma que Deus tem, graças ao Senhor. Maravilha! Acharam? Tranquilo? Romanos 8, verso 15 até o 18 diz assim: pois vocês não receberam um espírito de escravidão, para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos Abba Pai. O Espírito, o próprio Espírito, em outras traduções, testemunham ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Gravem essa palavra aqui, filhos de Deus. Repitam comigo, filhos de Deus. Verso 17, somos filhos, também somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato sofremos com Ele, também com Ele seremos glorificados. Grave essa palavra aqui, sofrimento. Repita comigo, sofrimento. Maravilha. Vamos lá, verso 18. Considero, pois, que o sofrimento do tempo presente não podem ser comparados com a glória que nos será reveladas. Eu coloquei até o verso 18, foi um erro de dígito, é até o verso 19. A criação aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. O que ele está dizendo aqui? Fomos adotados por meio do Espírito, onde clamamos Abba Pai, e agora somos filhos de Deus. E depois que a gente passa por sofrimentos, abre aspas, provações, a gente está falando provações, vamos usar essa palavra, sofrimento é o que usa no texto. Ele está falando, a partir do momento que a gente passa por provações, nós nos tornamos filhos de Deus. Filhos de Deus, provações, se torna filho de Deus, tem alguma lógica aqui? Qual é a lógica disso? Sou filho de Deus, eu passo por provações, e agora eu me torno filho de Deus? Não tem lógica nenhuma. Mas, meus irmãos, sempre quando a gente olha para a Bíblia, eu falo que a Bíblia ela tem 4 pilares muito importantes. A Bíblia ela precisa ser lida, ela precisa ser crida, ela precisa ser interpretada, e aí nessa interpretação é a hermenêutica bíblica. A palavra hermenêutica, ela significa a ciência da interpretação de texto. Então, hermenêutica bíblica é a ciência da interpretação de texto bíblico, e ela precisa ser praticada. Esse primeiro filho de Deus, no versículo 16, a linguagem original no grego, ele significa teknon. O que é o teknon? O teknon, ele é o filho imaturo. Aquele filhinho pequeno, vamos usar aqui no nosso dia a dia, é o novo convertido, é o bebê na fé. O filhinho imaturo, ele significa teknon. Por isso que, quando a gente é adotado por meio do Espírito, onde clamamos Abba Pai, nós somos teknon de Deus. Repita comigo, teknon de Deus. Nós somos teknon de Deus. No versículo 18, ele fala que nós passamos por sofrimentos. E é por isso que nós passamos por provações, meus irmãos. Porque Deus quer nos tornar um ruios de Deus. Esse filhos de Deus, na linguagem original, no grego, no verso 19, a criação aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Esse filho de Deus, ele significa ruios. E o ruios, ele tem um significado de filho maduro. O que é o filho maduro? O que é maturidade? Quando você fala, eu estou criando uma maturidade. Maturidade não é tempo de igreja, maturidade não é idade, não tem a ver com idade. A maturidade é o quanto de Deus, o quanto de Cristo é formado dentro de você. O tempo vai passando, você vai ficando mais maduro, da mesma forma que você vai ficando mais maduro, você vai ficando mais parecido com Deus. Esse é o propósito da gente ser ruios de Deus.
Esse é o filho maduro. O filho maduro é aquele filho que é mais parecido com Jesus. E quais são algumas atitudes do filho maduro? Mesmo passando por meio de provações, mesmo passando por meio de um monte de coisa, nós somos um ruiol de Deus mais parecido com Cristo. Nós somos um filho mais parecido com Cristo. Gente, alguma dúvida? Tranquilo? Ficou muito difícil? Eu vou encerrar esse nosso tempo aqui fazendo uma pergunta aqui muito pessoal. Você já aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador? Sim ou não? O Espírito Santo habita em você? Trago boas notícias aqui. Você é um futuro filho de Deus revelado. Você é um futuro ruiós de Deus revelado. Nós vamos passar dessa vida aqui, meus irmãos, que é apenas uma passagem. E eu tenho uma certeza de que todos nós seremos a imagem e semelhança do nosso Cristo. Isso é o que precisamos nos alegrar. E o motivo dessa palavra de hoje não é ser masoquista. Não, eu preciso gostar de passar por provações. Não é isso. Não tem a ver com consequência de pecado. Não tem a ver com nada disso. Tem a ver com adoção. Nós fomos adotados por meio de Espírito. Nós éramos criaturas de Deus e hoje nós somos filhos de Deus. No começo técnico, mas nós estamos no caminho para nos tornar um ruiós de Deus. Aí eu pergunto, você é um ruiós de Deus? O tempo tem passado, a gente tem sido mais parecido com Jesus, e quando eu falo você, é uma pergunta muito pessoal, mas eu não gosto de usar o você, eu gosto sempre de usar o nós. Jesus nos ensina a usar o nós, mas isso daí é uma pergunta muito particular e eu gostaria que você refletisse, abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Não sei o que você tem passado, não sei o que você passou no ano de 2025, não sei o que Deus tem preparado para você em 2026. Mas eu gostaria que você refletisse nesse momento. O que Deus quer com tudo isso? Qual é o propósito de Deus com tudo isso que a gente tem passado nesse ano? Que passou e esse ano que está por vir. A mensagem é muito longe de apenas desanimar, não é isso. Mas a mensagem é para nos motivar a seguir o caminho para a gente ser mais parecido com Jesus. Entrega seu coração para Jesus agora, entrega seu ano para Cristo. Entrega suas causas. Entrega tudo. Deus, Ele nunca pede coisas fracionadas para a gente, Ele pede tudo. Entrega tudo para Deus agora. E ao invés de perguntar, Senhor, para que isso? Muda a ótica. Senhor, por quê? O que o Senhor quer com isso? E creia, meu irmão e minha irmã. Como diz a palavra, lá em Jeremias 29:11, Deus tem planos e planos de bem. Mesmo com a resposta aqui de todos os irmãos, o maior interessado aqui nas nossas provações é o Senhor. Porque Ele quer nos tornar um ruiós de Deus. Senhor, nós queremos, ó Pai, entregar os nossos corações diante do Teu altar nesse exato momento, Pai. Pai, nós sabemos, ó Deus, que no mundo, ó Pai, há lutas, há dificuldades, tem tantas provações e às vezes a gente desanima. Às vezes a gente procura e fala onde está o Senhor. Mas nós sabemos, ó Pai, que como diz a Tua palavra ali no livro de Mateus, o Senhor está conosco até a consumação dos séculos. O Senhor nunca vai nos abandonar. Nós cremos na Tua palavra, ó Pai. Nós cremos, ó Pai, no Teu amor. Nós cremos, ó Pai, na Tua adoção. E nós cremos, ó Pai, que a gente vai chegar no final dessa vida. E nós vamos ser um ruiós do Pai. Seremos a imagem e semelhança do nosso Jesus Cristo. Eu oro, ó Pai, por cada coração que está aqui. Eu oro, ó Pai, por cada causa.
Eu peço a Deus por cada situação, cada provação. Não sei como que os meus irmãos chegaram aqui nessa manhã. Não sei, ó Pai, como eles passaram a semana. Não sei, mas o Senhor sabe. Derrama, ó Pai, o teu bálsamo de paz no coração de cada um deles. E nos traz o entendimento daquilo que o Senhor pretende em meio a tudo isso. Nós queremos engrandecer teu nome, nós queremos honrar o teu nome, que a honra, a glória e o louvor seja para ti, ó Pai. Que nós possamos, ó Pai, cada dia mais nos esvaziar de nós mesmos e buscar a tua face, buscar a tua vontade. Nos encha com teu espírito, Pai. E nos ajude também, ó Deus, nos traga uma responsabilidade santa, uma responsabilidade boa, de ajudar aquelas pessoas que estão passando por os mesmos problemas que a gente. Nos torna, ó Pai, luz do mundo e sal da terra. Nos guarde, ó Pai, e que nós possamos, ó Pai, cada dia mais buscar a tua face, não a um nível, ó Deus, de ouvir falar do Senhor, mas um nível de te conhecer. Honrado e glorificado seja teu santo nome, hoje, amanhã, sempre, até a volta do nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo. Amém.